o que eu tenho aqui para vocês, amados, é a mensagem 701. Mensagem 701. Cadê meu óculos? Aqui está. Mensagem 701, Deus nos mantém no caminho certo. Isso não há dúvida sobre isso, tá, queridos? Se não é o Senhor caminhando conosco, nós não estaríamos aqui, ponto final, tá, amados? Se você tem estado com o Senhor, nesse relacionamento com o Senhor já há um tempo, você vê que mas muitas coisas acontecem, como você vê aqui o que o pastor Jones tem falado, mano. O inimigo é muito, muito, muito esperto, muito, muito astuto. Ele sabe, vamos colocar dessa forma, tá? Ele sabe como te derrubar. Tá? Vamos colocar dessa forma. O Senhor já falou que eu tinha a impressão que era assim, que muitas vezes você sente a presença maligna, mas nada acontece, não há ataques. Então, por que você está tendo assim, sentimentos que algo maligno está no seu quarto, na casa, seja onde for, né? Eu sei que muitos de nós sentimos isso, eu sinto, não toda vez, é claro. Então, o meu pensar foi muita coisa que o maligno encosta em nós, encosta em nossas mentes, arrepia quando põe a mão, aquela coisa toda, para saber o que você pensa, para saber o que você gosta. Tá? Eles fazem isso. E escrevem esse relatório de você, e depois volta para o inferno com uma descrição enorme a seu respeito, e aí senta lá no inferno. O Senhor já mostrou isso para mim, que há mesas de planejadores, tudo maligno no inferno, planejando como que vai conseguir uma legalidade sobre você e vir e te derrubar. Amados, eles fazem isso constantemente com todos nós. Eles são muito juntos, o Senhor já falou isso. Eles são muito espertos, muito juntos. E sim, ele tem relatório seu, né? O Senhor falou que ele envia esses malignos espiões, né? Para entrar. Quem trabalha no exército e como a guerra é feita no exército sabe muito bem que isso está acontecendo. A guerra que acontece entre nós, o que os exércitos fazem? Geralmente eles mandam aquele soldado, e tem um nome para isso, eu esqueci o nome. Nos Estados Unidos chama Scout. A única coisa que ele faz é observa, anota tudo do campo do inimigo e traz de volta para o general e mostra tudo do campo do inimigo, e aí eles planejam uma estratégia para derrubar e quebrar o inimigo. É exatamente assim que trabalham os malignos. Tá? Eles têm tempo, eles têm paciência, e quando eles vêm, eles fazem isso. E amados, como está escrito aqui, se não é o nosso Deus, tá? Se não é o nosso Deus, não estaria ninguém no caminho. Ponto final, queridos. Final. E há muitos que falam, Deus não está comigo. Olha só. É claro, a gente pode orar, mas Pai, onde é que o Senhor estava quando a nossa irmã falava, né? Onde você estava? Deixa eu estou vendo a Gislaine. Gislaine, não dá para atender sua chamada, eu estou na live, minha filha. Mas já passou. Que eu ia falar agora. Sim, há muitos de nós que, se a gente ora, Pai, porque eu passei por isso, isso tudo bem, né? A nossa irmã, você vê que a nossa irmã Erin sempre faz isso. Mas a chegar a um ponto e falar que você, Pai, você não está presente. Isso realmente não é verdade, queridos. Porque, em primeiro lugar, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E, em segundo lugar, se Ele não está presente contigo, você estava morto. Porque, sim, não demora para esse plano do inferno para te matar, não demora mais. Então, aqui está, eu gastei um tempinho para falar sobre isso, tá? Talvez nós estamos passando por muita dificuldade, nós estamos passando por algumas aflições, etc, etc, etc. A gente pode até pensar que talvez Deus tenha nos abandonado. Isso não é verdade, porque a partir do momento que Deus te abandona, em um segundo você está morto. Você está morto. Tá? É o Senhor
que mantém o inferno onde está. E eles trabalham só por legalidade. E a partir daquele tempo, ele tem um prazo, ele tem um negócio, a partir daquele tempo acabou, aquele ataque sumiu. E é claro, o Senhor usa isso para moldar o seu coração no seu relacionamento com Ele. Ele usa tudo isso, ele já falou isso, ele usa tudo isso, ele é Deus, ele consegue fazer isso. E é por isso que todos aqueles anos que eu vivi em porcaria, né? E eu cheguei a achar que foi uma perca de anos, etc, etc, etc. Já tem um tempo já isso, quando eu entrei na noiva, ele passou uma mensagem para mim e falou que nada se perde. Olha só. Nada se perde, a sua vida inteira, a nossa mãe falou, foi traçada por Ele, para você chegar nesse relacionamento com o Senhor. Porque quando chegar a hora, né, a gente não ouve o que o pastor John tem falado aqui para todos nós. Ele olha para você e fala, eu não te conheço. Então é Ele que traz, é Ele que faz tudo. Ele é o início, Ele é o fim, amados. Eu gastei um tempo para falar sobre isso, né, porque principalmente agora, né, principalmente agora parece que nós estamos passando por momentos muito, muito difíceis, né, nós estamos aqui na geração dos Sardes, já momento antes dele brotar na pessoa, momentos antes. Né? E o inimigo sabe disso, e o inimigo está atacando, e ele está atacando com muita raiva, porque ele sabe que o tempo é curto. Uma vez que o Senhor brota em você, uma vez que o plano do Senhor começa nesse sentido, esse novo do Senhor começa, ponto final para os malignos em relação a você. Final. Aqueles que estão no Senhor, a ovelha dele, vão todos para o céu, e a noiva sábia vai ficar aqui com ele por 3 anos, ele dentro da pessoa, fazendo esse trabalho de última hora das ovelhas tardias, das noivas tolas que vão passar pela grande tribulação. Né? Mas o inimigo sabe disso, sabe o tempo dele está curto. Amado, sonho 701, mensagem do Senhor. Deus nos mantém no caminho. A nossa irmã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que temos, obrigado pela minha família e amigos. E ela sempre começa assim, fazendo essa adoração ao Senhor. Novamente, aos novos, por favor, nós sempre temos pessoas novas no canal. Por favor, se você for nos mistériosdedeus.com, tá? E quando você for nos mistériosdedeus.com, bate aqui, História de Amor de Jesus. Você dá um clique aqui, e aqui o Senhor rasga sobre o coração dele e sobre o reino dele em 20 anos. Aqui está, você pode dar um clique aqui e vai abrir a mensagem para você, e você vai, com toda tranquilidade, ter esse tempo com o Senhor, esse tempo que Ele procura com você, é tudo, Ele procura esse tempo com o Senhor, com você, amados. Ele é louco por esse tempo, Ele tem esperado por milhares e milhares de anos. E as coisas estão mudando aqui, eu vejo nos Estados Unidos, e é claro, está acontecendo em todo mundo, o tempo está mudando, as pessoas não estão ficando tão mais gentis. Aqui ela fala isso porque na maioria das vezes, há muito tempo atrás, as pessoas eram gentis, prestativas e honestas. O mal estava escondido da vista e só aparecia de vez em quando as pessoas que a gente encontrava. E ela fala que agora, porém, as coisas estão de cabeça para baixo. É inacreditável as leis sendo aprovadas pelo Congresso Estadual e Federal nos Estados Unidos. Deixa sua boca cair, amados. Pais não têm direito mais sobre os filhos, quando os filhos são criancinhas. Não tem direito. Aí mas está tendo essa briga, baixa essa lei e já baixou outra lei falando, não, agora tem. Então tem que ser uma lei para aprovar, para fazer uma coisa boa. Olha só, nós estamos chegando nesse tempo, amado. Ela falou, eu saía e nunca sei o que vou... Eu saio e nunca sei o que vai acontecer. Na maioria das vezes ainda existem pessoas gentis. No entanto, cada vez mais vejo que parecem possuídos pelo mal. Ela fala, bem, isso é chocante. Eu não sei se o Senhor tem me dado esse tom. Eu sei que algumas vezes eu olho para o olho de uma pessoa, ou até mesmo uma foto, e eu vejo maldade, amados. Mas é raro isso acontecer, eu acredito que esse não é o meu dom que o Senhor tem me dado, mas a nossa irmã vê assim também o marido dela. O marido dela olhou para o olho de uma criancinha, sabia que estava possuído. Sim,
a boca do inferno tem aberto, alguns profetas americanos têm falado isso, e eles saíram, como o Senhor mesmo tem falado na mensagem passada, que esses malignos saíram para possuir corpos viventes, né? O Senhor falou isso na mensagem passada. Continuando aqui, ela fala que tudo isso não é para os fracos de coração, ou seja, o Senhor esconde muita coisa, amados, que a gente não vê, por causa do véu que Ele colocou em nós. É muito, muito feio os malignos, amados. Alguns deles é inacreditável, e é mostrado, alguns têm, parece que são até lobos que falam isso, aquilo, outro, é muito, muito, muito feio, queridos. E é interessante que ela fala aqui, que o Senhor é tão bom conosco que tampou nossos olhos de verem. Entretanto, o tempo está chegando que esse véu vai ser levantado na grande tribulação. E aí onde as pessoas vão ver coisas que a Bíblia fala o quê? E o Senhor tem falado que os corações vão o quê? Desmaiar. Coisas horríveis, amados. Homem igual aranha, com 8 pernas, coisas feias, feias, feias mesmo. Que no momento está sendo coberto em nossos olhos. Glória a Deus, né? Ela mora numa região que é cheia de pagãos e bruxas, né? Eu não sabia disso, agora está falando aqui. E ela fala como resultado, oram frequentemente por essas almas perdidas sem o Deus que as ama e as criou. E aqui, amados, ela deu aqui exemplo, os cristãos aqui estão agora em silêncio. Embora haja uma enorme presença batista, muitos poucos que conheci são verdadeiros vigias nas paredes. Os cristãos ao redor do mundo estão cada vez mais e mais calados, queridos. Ela deu o exemplo de Noé, que a Bíblia fala em Mateus 24, 37 e 39, que hoje vai ser igual nos dias de Noé. E ela fala, verdadeiramente tudo que vemos deve ser semelhante aos dias de Noé. Agora ela fala, está se aproximando? Aí ela fala, se já não está aqui enquanto falo. Eu acredito que já está aqui. Sim, a tendência é piorar, mas já está aqui. Os gigantes, os nefelins, esse pessoal tudo andando. Já foi dado aqui pelo Senhor, né? Que foi aberto, que ela teve sonho que foi aberta a boca do inferno. Entretanto, os malignos fortes não saíam, era proibido pelo Senhor de sair no mundo. Os líderes mais nojentos dentro deles lá, né? Eles estão proibidos, esperando até o julgamento deles. Falar em julgamentos, amados, eu vou falar sobre isso, sobre a festas santas do Senhor amanhã, no dia de Pentecostes. Eu acredito que o Senhor tem falado para falar sobre isso, principalmente no dia santo, né? Vai ser falado amanhã, eu vou abrir aqui ao meio-dia, vai ser 4 horas aí no Brasil. E tudo, amados, tudo você acha nas festas santas do Senhor que declaram o plano que o Senhor tem para a humanidade. E que ela serve para todo ano. Bom, eu vou deixar isso para amanhã. Continuando aqui então, ela fala, embora haja pouca resistência do mal agora, ainda há alguma resistência por aí. E ela fala aqui de muitas maneiras. Meu diário naquela época, ou seja, quando ela começou, era só simplesmente uma verificação semanal com Jesus e as coisas que estavam acontecendo. Aí ela começou a ficar chocada quando ela começou a ver tudo nos comerciais de TV, na grande mídia. Quer dizer, ela aparecia, escrevia, assim. E chegou um tempo que ela começou a ver o que o Senhor estava mostrando para ela. E ela ficou chocada. Agora ela está vivendo, como se dizer, as Escrituras, né? Faladas pelos profetas. E ela começou a ver tatuagem, piercing, filmes de todo tipo de coisa, transformando vilões em super-heróis. E ela aqui só deu aqui uns exemplos. Carne e latifício, quer dizer, a carne agora está ficando ruim, cada vez mais ruim. Até mesmo os médicos insistindo você para comer, para não comer carne. Eles não falam mais para cortar a gordura da carne, agora estão falando não come carne de jeito nenhum. Sim, estamos chegando, como muitos sonhos nosso irmão tem falado. Menos pessoas possuíam casas, a economia está caindo. O que o João está esperando, o que está para acontecer? Algo grande está para acontecer. Antes da Terceira Guerra Mundial começar, o Senhor falou que antes mesmo, e a Terceira Guerra Mundial vai acontecer junto ou bem parecido, ou bem perto da transformação, do arrebatamento, tá? E o Senhor tem falado isso, e antes dessa guerra acontecer, tem que haver um grande abalo global. Olha só.
o senhor já falou isso várias e várias e várias vezes, tem que haver esse abalo global, e o Abba, assim como o nosso Senhor tem falado, que esse abalo vai acontecer para humilhar as nações. É claro, ele está fazendo isso para que as pessoas passem a procurar um Salvador, que é Ele. Que é Ele. Então, o que o João está esperando agora, de acordo com os profetas que eu tenho visto, etc., etc., doenças e desastres naturais está para acontecer, porque teve o Dmitry e teve outros profetas que falou que o ataque que vai acontecer aqui é quando os Estados Unidos foi encontrado em estado mais precário, e não está agora. Isso vai acontecer porque que os profetas têm visto, coisas têm que acontecer aqui, ou seja, o mercado, a economia tem que quebrar, vai haver falta de eletricidade, e essas coisas tudo vão acontecer para deixar esse país de joelhos. E como o Dmitry tem falado, o ataque aqui aconteceu quando os Estados Unidos estavam assim nesse momento mais baixo da história dele, né? Ou seja, guerra civil acontecendo nos Estados Unidos, guerra de Ásia, não tendo polícia, baderna, bagunça, fraco, e teve então o ataque nuclear. Então é isso que eu espero, baseado nesse raciocínio que eu tenho visto dos profetas, que algo está para acontecer que vai humilhar esse país, tá? Eu acredito que vai ser doenças terríveis, tá? Coisas que, como o Senhor tem falado, vai fazer as pessoas fugirem das cidades para os morros. Não vai ser coisa que nem a coisinha à toa, não, tá? Coisas que não tem cura e leva à morte muito rápido. Isso juntamente com outras coisas também. Para você abalar uma nação dos Estados Unidos, tem que ser coisa assim, né, amados? É uma nação muito forte. A economia caindo. Olha só, para você ter uma ideia do que está acontecendo também, eles estão falando que em 2 semanas, se o Congresso e o presidente não assinarem um acordo lá, os Estados Unidos fale. Olha só, fale. E aí isso aí vai causar uma coisa terrível no mercado internacional. Estamos de olho. Ou seja, essas coisas estão acontecendo. Pouco a pouco está cada vez ficando pior. E cada vez mais o Irã está tendo a sua bomba nuclear. Eles falam que daqui a 2 semanas, os especialistas falam, o Irã vai ter plutônio suficiente para colocar um míssil nuclear. E o Irã nunca escondeu que vai jogar isso no Israel. E Israel falou que depois que você tem esses plutônio, você ainda tem que ter uma casa para criar, e eu ouvi um cientista falando isso, para criar essa bomba nuclear, atômica. E aí Israel falou que não vai esperar esse tempo. Quando chegar esse tempo, ele vai bombardear, vai quebrar tudo. E aí o pau quebra, né? Para você ver onde estamos, onde nós estamos chegando. Continuando aqui então, isso aqui ela fala as coisas que ela viu, e ela fala que as nações estão caindo devagarzinho no nariz de todo mundo, mas o mundo não está vendo aí, gente, até mesmo minha família, ninguém sabe, ninguém está vendo isso acontecendo, né? E ela fala tudo o que podemos fazer é nos preparar para o impacto. Agora, um líder que afirma ser Deus, que diz que deve ser adorado, removeu Jesus e substituiu o seu nome dele em todas as Bíblias. Nós estamos falando aqui da Terra do Dragão. O presidente da Terra do Dragão, sim, já está fazendo isso agora, já foi lido aqui nesse canal. E aqui então, ela ora então aqui para se pedir de conhecer o Senhor. Por favor, Pai, move-se agora, ela sempre pede. E o Senhor aqui fala suba então para os novos aqui, quando o Senhor começa a ter interação com ela, conversar com ela. E aqui ela fala, o Senhor fala assim, diz o Senhor, paz, Erim, que a paz esteja com você, eu estou contigo, o seu nome significa paz. Não se preocupe, a Erim é representante de você, queridos. Então, quando ele fala para Erim, ele está falando para você. O Senhor continua, existe um grande plano de Deus mais alto do que qualquer rei mundano poderia conceder. Os ímpios testemunharão os milagres de Deus ao serem subjugados e forçados a ver a glória de Deus manifestada em todo o mundo. Glória a Deus, isso está para acontecer. A glória do Senhor vai ser manifestada em você, queridos. O Senhor continua, eles vão gemer de suas colinas e cavernas, sim, eles vão fugir, pois serão impotentes para agir contra o Deus vivente. O Senhor continua, eu entendo que é difícil ver o surgimento do mal pelos relatórios que você leu,
parece estar assumindo o controle. No entanto, entenda que essas coisas tiveram que acontecer para que as palavras dos profetas fossem cumpridas, amados. Tudo isso tem que acontecer para que as palavras dos profetas fossem cumpridas. O Senhor continua. Em vez disso, encoraje-se de que essas coisas estão acontecendo. As profecias indicam que eu estou à porta. Glória a Deus! Às vezes eu fico com tanta vontade de acontecer, aí eu penso, nossa, vai morrer muita gente, fica aquela dor no coração, né? Porque a gente quer, né, que acontece tudo, mas infelizmente, né? Continuando, o Senhor fala, lembre-se de que quando eu disse a você que os eventos e o aumento do mal viriam rapidamente, mesmo quando um relatório terminava de ser falado, então outro chegava para entregar um relatório ainda pior. Isso está acontecendo. Portanto, novamente, diz o Senhor, não se preocupe, mas alegre-se, porque esses tempos têm chegado, porque eu estou aqui e com vocês. Agora, ele está aqui, sim, amados. Ele vai vir na nuvem. Sim, ele vai vir na nuvem, mas ele está aqui. O Senhor continua, espere por isso, você está me ouvindo? É uma pergunta que ele faz. Você está ouvindo? Os gritos das multidões logo vão ser ouvidos, isso é bom. Eu também sei que alguns problemas têm chegado em sua casa. O Senhor fala, no entanto, eu não te avisei que o inimigo envia os seus mensageiros para relatar qualquer rachadura? Olha, acabei de falar isso. Acabei de falar isso. Os vigias. O inferno manda os vigias sobre você para falar onde é que eles vão entrar para fazer o negócio. Olha, acabei de falar isso. Quando ele encontra uma possível entrada, então ele não se move rapidamente com muitos espíritos para descer sobre a casa com uma abertura. Então, se isso pode acontecer com você e outros, e eu estou aqui com você, então também não pode acontecer com os outros? Ele falou que enviei pelo menos 30 sinais para alertar ela. No entanto, você estava em negação. O Senhor enviou 30 sinais, amados. Ele envia sinais para nós, para avisar que o maligno tem um plano sobre nós, que há um vigia escrevendo coisas sobre nós. E aí, muitas vezes a gente simplesmente não vê sinais. Ela não viu, mas no último ela viu. E aqui ela fala que e quando eles viram isso, eles trabalharam nisso rapidamente. E ela perguntou, pai, eu estava relaxada? O que aconteceu, né? Que aconteceu essas coisas? O Senhor fala, mesmo que você estivesse hiperconsciente do inimigo, ele foi por outro caminho. Aqui está o que o pastor Jones tem falado. Ele é muito esperto e ele estuda você, estuda sua casa para descobrir a fraqueza. O Senhor continua, o inimigo usou a fraqueza de outro membro da família para obter sucesso. Aqui está então vocês, famílias aí, que acham que algo está acontecendo em sua família, saibam que o inimigo usa aquele do membro da família que é mais fraco para obter acesso. Assim diz o Senhor continua, o objetivo final do inimigo era desacreditar. Só isso que ele faz. O Senhor falou desacreditar, na outra mensagem que ele falou para deixar você com preguiça, para deixar você desgastoso, etc, etc, etc. Porque ele não pode parar o amor que o Senhor tem por você e você tem por ele, mano. O Senhor continua. Agora, esta é uma boa lição para todos vocês. É uma lição para nós, amados. Ele está falando, todos vocês. Eu olhei isso no inglês e é verdade, é plural mesmo, tá? All of you, todos vocês que estão ouvindo aí. O Senhor fala, fortaleça as suas paredes, fortaleça os seus firewalls, com sua tecnologia. Firewalls é aquilo que eles têm na internet que bloqueia as entradas de uns sites, por exemplo, para não entrar. Por exemplo, há muitos pais que usam firewall para bloquear as outras internet de pornografia. Você cria, é um site que quando tenta entrar na sua casa é bloqueado por esse servidor. E o Senhor fala, fortaleça para que essas coisas de fora não entrem. O Senhor continua, agora não é a hora de adormecer, o Senhor está repetindo a mensagem passada, ou tirar uma soneca prolongada. Olha só, não foi isso que o pastor John tem falado também? O inimigo tem enviado uma onda de espíritos malignos por todas as nações. Estes são projetados para causar soneca e causar pensamento lerdo. Consciência preguiçosa, sonolência. Olha só. Isso está acontecendo, amados, agora. Ele está deixando, não foi isso que foi falado aqui no versículo? Toda a noiva estava dormindo, todas as 10, a noiva sábia e a noiva tola.
Entretanto, a sábia tinha alguma coisa que despertou, ela tinha aquele relacionamento com o Senhor, já a tola não tinha. Então, quando ela procurou, já era muito tarde, como o Senhor tem falado, né? De certo, perderam isso, como o pastor John tem falado, foi em distração e etc, etc. Pode ser um bocado de coisa, né? Mas o inimigo ataca esta noiva, porque ele envia malignos para descrever a sua fraqueza sua e da sua casa. Então, amados, orem constantemente para bloquear isso, amados. Abra a boca. Funciona, amados. Eu fiz, funcionou. O Senhor continua. Lembre-se das 10 virgens. Não sabia que ele ia falar isso. Continuando, o Senhor fala, todas tinham adormecido, porque a espera foi longa. Eu não sabia que ele ia falar isso. Repetiu. Continuando, o Senhor fala, então agora você tem se levantado rapidamente, e sim, finalmente, depois do sinal 31, ela levantou rápido e mudou tudo, e orou e fechou as brechas. O Senhor continua, você tem abalado os seus sentimentos, fazendo isso, eu te dei a você uma porção dobrada de sabedoria, para estar em alerta máximo. Então está aqui, amados, você está passando por isso, então, você está passando por isso, ore ao Senhor. Pai, o que está acontecendo? Amados, Ele é cheio de amor por você. Ele vai te dar sabedoria para você ver o que está acontecendo. Como é que eu sei? Porque Ele acabou de falar, e é impossível para o Senhor mentir. Não só Ele falou, olha só, você pode ter sabedoria, né? E Ele falou, eu vou dobrar a sua sabedoria e deixar você em alerta máximo. Nós estamos na temporada da igreja de Sardes, onde as duas, onde está misturado, está juntos, está a noiva sábia e está a noiva tola, as duas estão juntos. Entretanto, a noiva sábia está fazendo alguma coisa que é desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. Já a noiva tola está caindo no truque do maligno em ficar sonolente e preguiçosa, apesar da outra ter dormido também. Eu acho que aqui talvez então a noiva tola ficou nesse estado sonolento, nesse estado de consciência preguiçosa, procurando o mundo, isso e aquilo outro, por muito tempo. E aconteceu que nesse tempo que ela estava dormindo, apareceu o noivo. Quer dizer, não deu tempo para ela acordar. Não deu tempo. Quando viu, bem, está aqui o noivo. Olha que a palavra, como foi falado com o pastor John e eu, a palavra é noiva. Isso aqui são pessoas que conhecem o Senhor, andam com o Senhor, e etc, etc, etc. Entretanto, em desenvolver um relacionamento com o Senhor, ficaram sonolentos e procuraram o mundo, procuraram distração e caíram na armadilha do maligno. Ele sabe o que fazer para distrair você, querido. Ele sabe, ele tem relatório a seu respeito da sua família. E pegou aqui o povo de Deus, a noiva, fala o povo de Deus porque o Senhor falou o nome noiva. Então, de acordo com como o pastor Jones falou, né, eu nem pensei sobre isso. Era um tempo que ele conhecia. Interessante, né? Eu nunca vi isso antes. É lindo isso, né? Existia um tempo que Deus conhecia você era povo dele, e aí você saiu. Nós estamos nesse tempo, fiquem alerta dobrados, meus queridos, o maligno quer fazer você, a noiva tola, quer fazer você dormir e não desenvolver esse lamento com o Senhor. O Senhor continua e fala, uma porta aberta bem ali, eu sou a porta durante qualquer coisa que esteja além de sua compreensão, o Senhor sempre está conosco, nunca nos larga, nunca. O Senhor continua, veja, eu sou o seu pastor e você é a minha ovelha. Eu cuido das minhas ovelhas, eu cuido das minhas outras ovelhas, tanto quanto cuido de você. Aqui está o amor do Criador. Ele cuida de todo mundo, queridos. O Senhor continua, você nunca está fora do meu alcance, porque eu estou com você em todas as coisas. Você, é claro, é você aí que está ouvindo. Eu sei que você tem estado cansada em suas viagens ultimamente. Você tem grande determinação em suas intenções. Você também parece chateada e cansada ao mesmo tempo. Olha só. Será que talvez foi isso que aconteceu com ela? Ela caiu no conto do maligno e ficou chateada, cansada, desgastada, etc. E deixou aí abrir essa brecha na casa dela. Aqui está, nossa irmã. Aconteceu com ela.
ela fala que sou muito grata por você ser o meu pastor, e ela fala, como você sabe, nem sempre sou a mais brilhante das suas ovelhas. É realmente lindo a humildade dela. Aí o Senhor fala, você foi feito para os meus propósitos e é muito amada. Vocês estão ouvindo isso, queridos? Pois o mundo fala que você não presta, não vale nada, você anda cheio de pecado. Vocês estão ouvindo isso? Você ama o Senhor, seus pecados estão longe de você. Você ama o Senhor e anda com Ele, Ele fala para você, assim como Ele fala para a noiva sábia. Ele fala, os seus pecados estão longe de você, você é perfeita perante os meus olhos, você não tem defeito. Já foi falado nesse canal várias e várias vezes, isso aí quebrando o tabu da boca do inferno, que é falado nas igrejas do Senhor. E isso pegou a noiva tola. Continuando, o Senhor fala, eu quero que você se apegue às minhas promessas para todos nós. O Senhor continua, se alguém de vocês sentir a necessidade de avançar, bem, como você chama isso? E ela fala, desequilibrada, voando sozinho, cheia de rebelde, estando sozinha, fazendo as coisas por conta dela, etc, etc. O Senhor fala, olha que interessante que o Senhor fala, é interessante que você tenha falado nesses termos tão rapidamente. Você deve ter aquela porção dobrada de sabedoria. Ele, claro, ele está falando aqui, brincando com ela. E sim, então ele está confirmando que a nossa irmã caiu em certa preguiça, caiu em certa dormência, e o inimigo entrou e o Senhor tentou avisar ela 30 ou 20 vezes e ela não percebeu. E depois ela acordou, depois que ela recebeu sabedoria dobrada do Senhor, ela acordou e fechou a brecha. Continuando aqui então, aqui fala o Senhor, agora você tem aprendido a lição mais importante, fique comigo. Olha só, é claro, em relação a Ele, não é só pegar a Bíblia e ler 3 capítulos e fechar e ficar por isso, não é isso, não é isso. Não é só ir para a sua igreja uma vez por semana e depois esquecer o Senhor, não é isso. É relacionamento com o Senhor, é aquele óleo que está lá. Espírito Santo, relacionamento. O Senhor continua, agora não é hora de desanimar e mudar de direção, a menos que eu diga para você ir para aqui ou ali. E assim, há pessoas que mudam para cá ou para lá porque acham que estão fazendo mais para o Senhor, sem o Senhor pedir. É complicado isso, amados. É complicado. É o que acontece com a noiva tola, ela acha que ela está fazendo coisa que alegra o Senhor e vai ter que ouvir da boca do Senhor, eu não te conheço. Olha que vai ser duro isso, viu? Vai ser duro isso, tá? Não vai ser fácil de jeito nenhum. Porque aqui é a noiva pelo sentido, conhece o Senhor, vai para a igreja, estuda a Bíblia, trata todo mundo muito bem, seja o que for, o melhor que for, faz tudo que parece que é certo, e no final, é noiva, amados. No final, o Senhor fala, eu não te conheço. A coisa mais importante é, fique comigo, desenvolva um relacionamento do Senhor, saiba quem é Ele, e cada vez mais, toda vez a gente fala aqui nesse canal, o Senhor rasga o coração dele, a gente explica que Ele, quem é Ele, amado, você cortar o pulso dele, sai sangue, tá? Quando ele estava aqui, saía sangue. Sim, Ele tem sentimentos. Conheça o seu Deus, querido. Fique nesse canal, e nós temos outros canais também, do pastor Jones, pastor Anil, fiquem e aprendam quem é o seu Deus, quem é os sentimentos dele. O Senhor continua. Assim como eu te avisei com antecedência sobre os grandes problemas, você ainda estava em grande parte despreparada. Noiva tola? Ela não é a noiva tola, isso aqui são sinais de noiva tola que ela fez, mas ela não é a noiva tola, vocês sabem disso, né? Claro. O Senhor continua, eu estou grato de você ter ouvido as minhas instruções e agiu sem hesitação. Você sabia que era a minha voz. Aqui está. Aqui está a diferença da noiva sábia e da tola. Ela reconhece a voz de Deus. E ele já falou várias e várias vezes, no final de tempos, é imperativo que você conheça a voz de Deus. O Senhor continua, em todos esses momentos de instrução tem sido produzido grandes frutos. Aqui está. Apesar de errarmos, apesar de bater a cabeça na parede, isso, aquilo, outro, apesar de cair no golpe do vigário, ou seja, golpe do maligno, o Senhor usa tudo isso para moldar o seu coração para Ele. Glória a Deus, né? Ele tem esse poder. O Senhor continua, agora você deve entender o que está por vir. Os eventos estão chegando para abalar as nações, olha só, acabei de falar isso, e despertar aqueles que dormem. Vai haver um despertar. O Senhor já deu várias e várias analogias, um trem chegando à estação, o apito tocando,
vai ter um aviso para despertar a noivas, no plural. E isso está nas escrituras, o que aconteceu. As 5 noivas, o Senhor falou que as 10 estavam dormindo, mas 5 acordaram. Olha só, tinham óleo, estavam preparadas. E isso o Senhor já deu analogia sobre isso, é o trem tocando o apito. Então vai ter aquele apito do trem, tá? Mas somente as noivas sábias estarão preparadas. Esse apito está vindo, que vai abalar, né? O Senhor continua. Todos saberão que Deus está irado e que Ele vê. Ele ordenará que cada cabeça se curve. Muitos não terão ninguém para culpar, a não ser olhar para a sua própria posição, uma lista pessoal de coisas para mudar do mal. Isso aqui, amados, eu pensei que agora também pode ser para o mundo em geral, tá? Quando haver o abalo, as pessoas do mundo que nunca pensaram em Deus, passam a pensar em Deus. Pode usar essa analogia também, tá, amados? Muitos vão voltar ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus, tá? Isso vai acontecer também com o perdido, com a noiva. E com o perdido vai haver esse abalo, está vindo e vai abalar todas as nossas vidas. Continuando, o Senhor fala, tudo que você pensou ter preparado, tudo que você pensou ter falado das coisas de Deus, nada irá prepará-la para o que está por vir. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui, queridos? Isso aqui foi um alerta, um dos alertas mais sérios que o Senhor já falou nesse canal. Tudo que você pensou ter preparado. Tudo que você pensou ter falado das coisas de Deus, nada irá prepará-la para o que está por vir. Vocês estão vendo isso aqui, amados? Ele vai balançar de um jeito extraordinário que ninguém está preparado. Ou seja, vai ser a célula do seu corpo, o teu amor pelo Senhor, que vai grudar você nele. Isso foi um dos alertas mais sérios que eu já li aqui do Senhor. Olha só. Todos os lives que o João apareceu, todos os lives que o João tem falado de mim, todos os lives que o João tem falado do meu amor, todos os estudos que o João tem feito na Bíblia, não vai preparar o João para o que está por vir. Tá, amados? Isso é sério? Continuando, o Senhor fala, bem, aqui está a resposta. O Senhor continua, eu estou aqui e eu estou com você. A minha recompensa eu trago comigo. O Senhor fala, sim, isso tudo vai acontecer, mas você não vai cair, porque eu estou com você. É um enigma, né? É um mistério, não é isso? Isso tudo que você tem feito por Ele, pelo reino dEle, não vai te ajudar. Entretanto, Ele vem e fala, mas eu estou com você. Você vai ter sucesso. Então, amados, o que eu estou entendendo aqui agora é que não vai ser por força própria de você, não vai ser por nada que você faz, por nada dos seus estudos, vai ser o Senhor. E o Senhor somente que vai te libertar do que está por vir. Olha só. Isso é claro, mas acontece, eu lembrei da Escritura, isso acontece para que ninguém bata no peito e fala, eu consegui isso. Foi através das minhas obras. Eu já ouvi muitas vezes falando isso. Eu vou conseguir a minha santidade. Vai ser pelas minhas obras que essas coisas boas que eu fiz, a minha santidade, a minha isso, a minha aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho isso com o Senhor. O Senhor está falando, nada disso vai te ajudar. E o Senhor está fazendo isso para que isso não aconteça. Para que nunca ninguém olhe para o céu, levante a mão e o céu fala, eu consegui por conta própria, através das minhas forças, entrar no reino. Ninguém nunca vai falar isso, olha só. É lindo o Senhor, né? Ele vai demonstrar para cada um de nós que foi Ele que salvou a gente. O Senhor continua. Nada do que você imaginou vai se manifestar da maneira que você pensou. O Senhor continua. Nessa hora, muitos se converterão, até mesmo os eleitos de Deus, pois serão abalados, olha, acabei de falar isso, pois a sua compreensão do que estavam a acontecer, para acontecer, desculpe, eu errei aqui, vai ser diferente. Eu acabei de falar isso, os eleitos de Deus, a noiva do Senhor, como também os perdidos, esse abalo vai ser enorme. Isso antes, amados, antes de haver uma transformação, antes, todos vão ser testados,
principalmente começando da igreja dele, da noiva dele. Continuando, o Senhor fala, tudo está de acordo com a palavra de Deus, mas muitos pensaram que a minha palavra não é literal. Continuando, o Senhor fala, bem, aqui estão as boas novas literais. Ele está até fazendo uma brincadeira aqui. Eu estou aqui e eu farei tudo o que eu prometi que faria. Lindo, né? Ela aqui chorando. Eu sinto muito por qualquer coisa que eu fiz. Quem não vai ser, né? Aqui já é um abalo que ela está tendo, não é isso? E você deve estar tendo aí também. Um friozinho na barriga. Ela fala, eu sou tola e eu fui criada em rebelião. Por favor, me perdoe. Olha só, que ela já teve abalo onde ela ouviu. Ouvindo da boca de Deus, já abalou ela. E o Senhor fala, você está perdoada? O Senhor continua, quanto a você, eu não estou habitado em um vaso de um tolo. Aqui está o perigo da noiva tola. Então o Senhor está falando, eu não estou na noiva tola. Então, muito lindo isso que o pastor John tem falado. Um dia ele conhecia essa noiva e a noiva se separou dele. Não é que ele tirou ela, ela se separou dele. E chegou um momento em que a noiva tola não tinha o Senhor mais, como ele falou aqui, eu não habito nelas. E ele continua, eu não moro em um vaso impuro que cede às suas ambições egoístas. Ah, sim, ele mesmo está falando aqui, pastor John. Ele mesmo está respondendo. As distrações do mundo, as ambições egoístas. Ele não habita nessas pessoas. Eu não te moldei para segurar água viva apenas para destruí-la em cacos quebrados. Esses sonhos são para os meus propósitos e você deve escrever apenas conforme eu te oriento. Para aqueles que têm dúvida que é o Deus falando aqui, né? E que ela não tem autoridade, aqui está. Quantas vezes já falou isso? Uns 5 sonhos que ele falou? Que ela tem autoridade para isso? O Senhor continua? Isso, eu tenho que ir mais rápido. Agora, uma última palavra aqui, o Senhor fala, é pela palavra do profeta Jeremias 31:5. Eu satisfaço os cansados e eu renovo todo aquele enfraquecido. O Senhor continua, eu tenho um consolo importante para a sua alma, para que saiba que nada está além da minha capacidade de cuidar daqueles que estão sob a minha proteção. Aqueles que amam o Senhor continua, eu te amo e como você cuida daqueles que eu tenho te dado aos seus cuidados, então quanto mais o seu Criador cuidará de você e deles que estão sobre o seu cuidado, ou seja, não somente, é claro, a família imediata, mas aqueles que ela cuida espiritualmente, eu acredito. O Senhor continua, não se preocupe, não deixe que problemas, dinheiro ou qualquer outra coisa que o inimigo adora atormentá-la para te afastar de mim ou para agir à parte de mim. Aqui está a resposta. Nós ficamos rodeando. O que pode ser? O que pode ser que a noiva tola se afastou, não acordou? O que pode ser? Você viu aqui, o pastor John conversando, ele deu um toque. Agora ele deu a resposta. A sua fraqueza? A fraqueza que cada um de vocês tem, que o inimigo conhece e ele age. Qual é a sua fraqueza, amados? É dinheiro? Ele fala, qual o problema que é a sua fraqueza? Que o inimigo sabe e vai te atormentar, ou seja, fazer você preguiçoso. E você, nesse momento, procura essa fraqueza sua e se afasta do Senhor. Então aqui está. Distração. O Senhor continua, eu prometo a você. Como se o Senhor precisa fazer isso, né? A palavra dele é certa. Ele fala, eu prometo a você que eu vou cuidar de você muito melhor do que os lobos que acenam e que te chamam para fora do rebanho com promessas de grandes coisas, quando o seu plano real é te devorar e cobrar juros altos enquanto te consome. O Senhor está falando muito claro aqui, então, principalmente para a noiva, muito cuidado aonde você vai. Muito cuidado com o que as pessoas falam sobre você. O Senhor chamou essas pessoas de lobo, é claro, é o ataque do inimigo para te tirar do caminho, te dando sonolência. Amado, esses são alertas seríssimos, tá? Muito cuidado no seu cotidiano, no seu dia após dia, e que você não coloque tudo isso do dia após dia que você faz acima do seu Senhor. Né? Exemplos banais são, você gasta 1 ou 2 horas por semana jogando bola e você não dá 1 hora ou 2 horas ao Senhor. Você não tem esse momento de intimidade com Ele. É coisa desse tipo. Né?
a gente vai em uma festa, gasta 2 horas numa festa por semana, ou seja, qualquer hora, a gente não dá 2 horas ao Senhor, ou 1 hora ao Senhor, ou meia hora ao Senhor por semana, para adorar e conversar com Ele. É isso que Ele está falando, é isso que afasta você dele. Não é que Ele te afasta, você se afasta dele, tá? Tem uma diferença, tá? O Senhor continua bem comigo? Bem, não é interesse como do noivo pela sua noiva, ou seja, como é que você vai casar com alguém que nem pensa em você em primeiro lugar. Muito triste, né? O Senhor continua, eu dou uma taxa de juros perfeita, 100% de juros em seu coração. Então aqui está o Senhor tentando mostrar para você que Ele é muito melhor do que qualquer tipo de distração que você tem no mundo. Ele está falando aqui, eu não tenho juros, eu te dou tudo, você vai ficar muito melhor comigo. E Ele falou, o mundo sempre vai querer alguma coisa de você. E Ele falou, eu não quero, eu te dou tudo e te dou muito mais. Venha para mim. Continuando, o Senhor fala, eu sei que isso é alto, o Senhor fala, mas tenho pagado um preço alto por você e não há juros igual aos meus. Então Ele está falando, dê tudo para mim. Todo o tempo que você... Dê tudo para mim, dê 100% para mim, me faça o centro da sua vida, o centro do seu coração. E Ele falou, é alto, é um juro alto. Mas Ele fala, o que Ele vai te dar, vai ser uma coisa impressionante. Que Ele mesmo fala que se Ele falasse para você, você não acreditaria. Se você tem, amados, aqui é uma dica que o João está falando, serve para todos nós, inclusive para mim, que se você tem 1 hora de sobra só por semana, que você pode gastar em alguma coisa, porque você trabalha demais, etc., você pode gastar em alguma coisa, não escolha futebol, que você ama, escolha, vai para um parque, senta e ore as palavras que ele fala aqui no canal, ou olhe a Bíblia, qualquer coisa que você pode fazer para desenvolver o seu relacionamento com o Senhor. Faça isso, amados, porque eu juro disso, o investimento que você faz nisso vai trazer um juro inacreditável para você. Tá? Sim, a gente vai viver, se 1 hora por semana que a gente tem, a gente não joga bola, sim, a gente vai viver tranquilamente. Dê o seu tempo a Ele. É claro que você pode fazer jogar bola, né? Você dá o seu tempo ao Senhor, seu tempo seja lá o que você mede, e depois você joga bola. Não se sinta mal. O Senhor fala para você agradar nas coisas que Ele criou para você. Um dia lindo, saia, vai fazer suas coisas. Vai para um parque, vai ver suas coisas, sim, o Senhor ama isso. Vai cuidar da sua família, vai parar com a sua família, e etc, etc. O que Ele está falando aqui, amados, é quando você já tem o seu tempo de lazer, e em vez de procurar o Senhor, você procura mais lazer. Eu acho que é isso que Ele está falando. Né? Porque Ele certamente quer ver o que Ele fala. Se alegre. Se alegre nesse dia que eu te criei. Vai passar o tempo com a sua família. Vai se divertir. Mas Ele nunca falou, troque todo o seu tempo para o mundo. Ele nunca falou isso. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Fiquem na live, fiquem aqui conosco. Eu tenho certeza que nós e os pastores vamos conversar mais e mais sobre isso. Ele vai falar mais e mais sobre isso. O Senhor continua falando, esta é a minha proposta para você, você que está ouvindo. Você pode confiar em mim para cuidar de você? É uma pergunta que Ele faz, Ele está fazendo para você agora, nesse momento. Você pode confiar nele, que Ele vai cuidar de você? É uma pergunta que Ele fez. E a nossa irmã fala, sim, Senhor, é claro. Vocês, claro, sempre que Ele fizer uma pergunta, vocês podem responder no chat. Ele está ouvindo, Ele está vendo, tá? E aqui ela fala assim, Senhor, vou levar o seu auto-interesse sobre o auto-interesse do mundo. Note que ela falou auto-interesse. Quando ela falou para o seu pai, será que eu estou gastando muito tempo com a família, não tem tempo para você? Ele falou, não é isso, não é isso, você tem que gastar tempo com a sua família. E ele falou até, você gastando tempo com a sua família, você está me honrando pelas pessoas que eu coloquei em suas mãos. Então tem que ter um discernimento, amados. Tem que ter um discernimento, você tem que ter um tempo com o Senhor, um tempo muito, muito lindo com o Senhor. Mas eu acho, eu tenho certeza, isso aqui é uma atitude de coração que a pessoa tem, de rebeldia, que quando você tem um tempo talvez extra, você já fez todos esses lazeres que você faz, ir para o parque com a família, fazer coisas boas, e depois você nunca escolhe um tempo para o Senhor. Então é uma atitude do coração, tá, queridos? A gente vai falar mais sobre isso, realmente, porque tem pessoas que perguntam, o que eu faço, né? Eu faço isso, então com o tempo a gente faz isso, e é claro, a gente vai estar aqui no live, e você sempre pode aparecer e fazer pergunta aí para os pastores, né?
E a nossa irmã entendeu isso, porque o Senhor já falou isso para ela, por isso que ela falou auto-interesse, quer dizer, o Senhor tem o tempo dele na sua vida. O Senhor continua. Então, ótimo, então, isso está feito, a minha recompensa está comigo, eu te amo. Desculpa, foi um pouco extensivo, muito, muito sério os alertas que o Senhor tem dado. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra.